beleza? Gente, hoje nós vamos estar falando de um quadrinho que é considerado uma obra de arte. E junto de outro, que também é considerado obra de arte, se torna uma das pedras angulares, um dos pilares dos quadrinhos modernos. E esse quadrinho que eu estou falando é Batman, Cavaleiro das Trevas, escrito por Frank Miller. Hoje nós vamos falar desse quadrinho maravilhoso. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Batman, Cavaleiro das Trevas, ou seu título em inglês, The Dark Knight Returns, é considerado uma obra de arte. Sim, como eu disse no início, uma pedra angular, um pilar dos quadrinhos modernos. Junto a ele, só tem outro que também é considerado da mesma forma, que é Watchmen, que é outro quadrinho que também é uma obra de arte. Juntos, os dois são os pilares dos quadrinhos modernos. Juntos, os dois são isso. Só que eu não vou falar de Watchmen hoje, fica para um próximo vídeo eu falo sobre o Watchmen. Hoje nós vamos focar em Batman, Cavaleiro das Trevas. E Batman, Cavaleiro das Trevas foi um quadrinho que foi escrito por Frank Miller. Escrito e desenhado por Frank Miller, que hoje é considerado um gênio dos quadrinhos. E esse quadrinho, ele saiu em 1986. E a história dele narra um Batman mais velho, um Batman com 55 anos, que depois de uma aposentadoria de algum tempo, retorna muito mais violento e muito mais determinado a restaurar a ordem na cidade de Gotham. Uma cidade em que os crimes aumentaram de forma gigantesca. Não foram 100%, foram mais de 1000%. E dentro desse novo enredo que o Batman entra, um Batman, como eu falei, muito mais violento, muito mais agressivo e, como eu falei, determinado. O Batman, no seu auge, já era determinado, já era um lutador contra o crime extremamente eficiente. Agora ele retorna ainda mais eficiente. E é esse retorno que esse quadrinho do Frank Miller conta. Foi um quadrinho feito, uma minissérie feita em 4 edições, entendeu? 4 edições. E sim, a qualidade do quadrinho é maravilhosa. Cada traço que é colocado nesse quadrinho é maravilhoso. Não é só o enredo, mas a própria ilustração é maravilhosa. Você que teve a oportunidade de comprar esses 4 quadrinhos, essa minissérie, guarde como obra de arte, porque é uma obra de arte. Hoje ainda a gente pode comprar. A Panini, que trabalha aqui no Brasil, vende. Você pode ir na loja da Panini ir lá e comprar. Eles têm o quadrinho para estar vendendo. É só você entrar no site deles e comprar. Só que você vai comprar a obra encadernada, bonitona, linda. Não só na Panini, mas tem no Submarino. Em outros sites de venda de quadrinhos você consegue também comprar. E essa obra é maravilhosa, entendeu? E assim, falar um pouquinho sobre a criação, o processo de criação desse quadrinho maravilhoso. Como eu disse, o autor do quadrinho, o Frank Miller, é o roteirista e o desenhista do quadrinho. Ele que desenha e cria a história. Mas na realidade ele não criou sozinho. O que acontece? Na década de 80, o Dick Giordano, ele se tornou o diretor editorial da DC Comics. Ele se tornou e queria fazer um quadrinho do Batman, queria uma pessoa que fizesse. E ele conheceu o Frank Miller já há um tempo, ele chamou o Frank Miller para trabalhar, deu carta branca para o Frank Miller trabalhar e ajudou também o Frank Miller na concepção do Batman, na história. A história tem também dedo do Giordano na história, entendeu? E também outra pessoa que ajudou o Miller foi o John Byrne, que também deu algumas ideias. Uma das ideias do Byrne é o Robin não ser mais um garoto, e sim uma menina, que eu achei fabuloso. Claro
que o Miller se baseou em algumas histórias antigas, como o Dirty Harry, ele se baseou em alguns filmes antigos para criar o universo do Batman daquela época. Um universo extremamente violento, meio distópico. A União Soviética ainda existia, os Estados Unidos estavam numa guerra fria com a então extinta União Soviética. Naquele momento a União Soviética não tinha sido extinta, ainda estava em guerra, não havia mais super-heróis, o governo americano aboliu todos os vigilantes, o único vigilante que ainda existia e que servia diretamente ao governo americano é o Superman, que mantinha um certo equilíbrio de forças. Ele era o único que ainda estava lutando. Lanterna Verde não estava mais à Terra, a Diana tinha se retirado para a Ilha Paraíso e os demais heróis se aposentaram, não eram mais heróis, entendeu? Então, o universo do Batman era assim, entendeu? E na história, o Batman, após ficar ausente como Homem-Morcego há muito tempo, Batman não era mais o Homem-Morcego, ele se aposentou e agora estava totalmente dedicado a viver como Bruce Wayne, a ajudar as pessoas como Bruce Wayne, tanto que ele foi o responsável por pagar um tratamento para o Duas Caras, que era o Dente. Ele pagou um tratamento para tirar as cicatrizes da queimadura do rosto, para tornar ele uma pessoa só. Ele ajudou várias pessoas. O Coringa estava no estado catatônico há anos, entendeu? Há anos. E assim, após tudo isso, o Bruce Wayne vivia uma vida bem diferente da vida dele que ele vivia anteriormente. Corridas, eventos beneficentes, coisas assim que eram bem diferentes da vida, a vida anterior dele. Só que a sociedade foi ficando mais agressiva, mais violenta, o índice de crime foi aumentando cada vez mais, a polícia não dava conta, havia gangues, como a gangue dos Coringas, que atacavam o Gotham, havia o desespero em tudo que é lugar. E isso foi fazendo com que o Bruce Wayne ficasse angustiado, ficasse nervoso, até um dia que ele explodiu. E aquela coisa que estava tudo presa lá dentro voltou na forma do Batman, muito mais violento. E ele vai saindo em toda a cidade e fazendo o que o governo não fazia, que a polícia não estava conseguindo fazer, acabar com o crime, evitar que as pessoas fossem mortas ou roubadas. E ele começa a agir novamente. Claro que os jornais falam sobre a volta do Batman, o Batman mais agressivo, mais violento. A polícia não apoia ele. Claro, há membros da polícia que apoiam, como o comissário Gordon, mas o Gordon está se aposentando. O Gordon está se aposentando e vai ser substituído por uma pessoa que não apoia o Batman. Não apoia o Batman. E o Batman vai lutando. Tem cenas dele lutando de uma forma muito mais agressiva, que é fantástico, fantástico. Esse quadrinho realmente ele serviu de mapa, de guia para as outras produções que foram criadas a partir desse momento. Seguiam o que o Miller ele ditou naquele quadrinho e se tornou realmente a pilastra, uma das pilastras dos quadrinhos modernos após aquele período, após 86. Após 86, que foi a data de lançamento do Batman Cavaleiro das Trevas, muita coisa mudou, muita coisa foi utilizada do Batman Cavaleiro das Trevas, como foi utilizado também do Watchmen, que também é outro pedra angular, outra pilastra dos quadrinhos. Claro que ele vai enfrentar outros criminosos, enfrenta o Coringa, enfrenta a própria polícia que está atrás dele, entendeu? No final do arco da história, o Superman vai até ao encalço dele para lutar contra ele. E no final, o final que é fabuloso. Eu não vou estragar a história, porque eu acho que vocês têm que ler. Existe para vocês comprarem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para vocês estarem comprando o quadrinho na Panini ou no Submarino. Ali vocês podem comprar Panini, Submarino, Amazon. Vou deixar os 3 links para vocês comprarem lá, entendeu? E em agosto eu vou estar sorteando, ou no caso o Phone Gamer, ou o Batman Cavaleiro das Trevas para um sortudo. Eu vou estar sorteando. Então, gente, não deixe de ler esse ótimo quadrinho. Eu sei que quem tem, eu tenho a edição antiga. São os 4 exemplares que saem em minissérie. Mas um sortudo aqui do canal vai ter a edição encadernada de luxo, que eu vou dar de presente para se a pessoa quiser, né? É um quadrinho que vale a pena você ter, realmente vale a pena, e a história é magnífica. Eu não vou estragar o final dessa história, não vou dizer o que aconteceu. Leia, vai lá, compre o quadrinho, leia.
que vale a pena mesmo. Assim, e esse universo atual dos quadrinhos, todas as histórias que são possíveis, são possíveis por causa do Frank Miller e também do Alan Moore, que foram dois pilares que revolucionaram os quadrinhos. E Batman Cavaleiro das Trevas é um desses quadrinhos. Como eu disse, eu vou deixar na descrição desse vídeo links para vocês estarem comprando. Não baixem, amigo, gente. Não baixem. Comprem. Porque ao comprar, vocês vão estar comprando história. Vocês vão ter na sua estante um quadrinho que é considerado uma obra de arte. Uma obra de arte mesmo. Entendeu, galera? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos desse quadrinho maravilhoso que é Batman Cavaleiros das Trevas, do Frank Miller. Um quadrinho que, na realidade, é considerado um dos pilares dos quadrinhos modernos. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã nós vamos ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã. Tchau!